menos de um mês, nem tinha completado um mês, já apareceu um trabalho pra mim de proofreading. E isso me fez confiar ainda mais na Turner. Eu falei, nossa, assim tão rápido? Foi um ponto que eu percebi, assim, que além dos ensinamentos dela, pôr a mão na massa é super importante também. E foi justamente esse pôr a mão na massa, de não ficar só assistindo as aulas, de assistir e fazer. Olhar uma tela ela falando, da outra tela eu tava fazendo, que foi me gerando frutos. Estamos aqui com o Pedro, nosso pupilo da turma 4, Pedro? Turma 4. Sem troca nem? Turma 4. Pedro, conta pra gente um pouquinho da tua trajetória, da tua história, enfim, qual que eram as tuas dificuldades, qual que era o teu momento antes de conhecer a Turner, um pouco do que a gente já conversou aqui nos bastidores. Eu tô por aqui, qualquer coisa. Beleza. Olá, gente. Meu nome é Pedro, tenho 24 anos. Trabalhei minha vida inteira em escritório, principalmente na área de comércio exterior. Comecei a trabalhar com 15 anos e desde então trabalho com comércio exterior. Para ser mais exato, no último ano eu mudei de comércio exterior para uma outra área, mais de back-office ali, mas sempre em escritório, sempre presencial. Só que eu sempre tive uma sensação, depois que fui criando mais consciência, assim, muito por conta da pandemia, de home office, uma sensação de que eu tava me sentindo meio preso, que eu tava perdendo muito tempo do meu dia, eu via o dia passando pela janela, literalmente, e aquilo me deixava agoniado, sempre ficava agoniado com aquilo. E isso foi uma das coisas que me mostrou que você precisa trabalhar com uma coisa que te dê mais liberdade. E uma dificuldade que eu vinha enfrentando antes da Turner era muito assim de conhecer não somente a mim internamente, mas conhecer outras áreas, além das que eu atuava. Até então tinha uma visão muito área/escritório. Se fosse trabalhar, tinha que ser em escritório, tinha que ser em um lugar físico, tinha que ser uma coisa ali com o chefe mandando em você e te direcionando e falando, você tem que ir pra lá, você tem que ir pra cá. E até então isso pra mim era o normal de qualquer trabalho, aquela coisa, aquela pressão, né? E há um tempo atrás, cerca de um ano e meio, eu conheci a Turner através da minha namorada, que já conhecia a Turner antes de mim, e eu conheci a Turner através dela e comecei vendo conteúdo de Instagram. E sempre fiquei naquela assim, pô, mas será que vale a pena? Será que é legal? Será que funciona? Será que realmente dá resultado, né? Sempre tive um pé atrás, digamos assim, entre aspas, né? Até que minha namorada, antes de mim, ela entrou no Liberta Remoto e ela começou a ter resultados. E eu falei, opa, não é qualquer coisa, tem um quê aí diferente. Primeira vez que eu ia entrar no Liberta Remoto, eu não consegui, por questão financeira mesmo, eu estava com outras pendências. Comecei pelo GRE, né, o gerador de renda extra. A ideia dele é mostrar para você formas de renda extra, né, que você pode estar aplicando, estar iniciando. Então ele mostra que você pode fazer dentro da área digital, ele mostra um pouco mais do direcionamento do seu perfil, e através daí foi onde eu comecei com a Turner. E esse GRE já me deu um passo gigante na minha vida. Tava assistindo uma live uma vez, pouquíssimo tempo antes de entrar no GRE, e em algum momento da live foi dito algo assim, use suas habilidades, porque suas habilidades são a necessidade de alguém. E eu, como falo em inglês desde os meus 17 anos, comecei a perguntar para as pessoas mais próximas assim, o que você tem dificuldade? Você sabe falar inglês? Você faria aula de inglês? E uma pessoa que eu trabalhava no escritório, ela falou pra mim, Pedro, se você começar a dar aula de inglês, eu faço aula com você. E eu falei, nossa, assim direto? Ela, eu faço. Eu falei, tá bom. Aí eu, em casa, quieto, comecei a fazer os materiaizinhos, conversando com essa minha colega de trabalho, até que eu falei pra minha namorada, ela me apoiou, falei pra ela, vou começar a dar aula de inglês. E aí foi indo, um aluno aqui, outro aluno ali. Nessa trajetória, eu ainda fazia o trabalho de escritório, chegava em casa, fazia o inglês. Então era muita correria. E nesse meio tempo foi quando eu consegui entrar para a turma do Liberta Remoto. Dentro do Liberta Remoto, eu não esperava o tanto de coisa que tinha. Eu sabia que tinha mais conteúdos que o GRE, mas eu não esperava tanto. Eu sempre fui muito de ficar fuçando as coisas. E eu comecei a ver tudo antes de começar a fazer. E quando eu vi assim o panorama geral do Liberta Remoto, vi tudo, eu falei, meu, isso aqui é muito, muito, muito além do que o preço que se paga. E eu fiquei assim, abismado com o tanto de coisa que ensinava. Um módulo do Liberta Remoto já foi bastante para eu entender onde que eu queria seguir na minha carreira. E esse módulo do Liberta Remoto foi assim um divisor de águas para mim. Foi literalmente uma coisa que mudou meu pensamento, porque nesse tempo que eu dava aulas de inglês, eu sempre via vídeos esporádicos no YouTube. Qual a profissão do futuro? Onde você deve seguir? Qual o caminho para seu sucesso? Nesse tempo eu comecei a estudar sobre programação. Só que eu estudava programação porque na internet dizia muito, esse programa
programação é a profissão do futuro, não sei o quê. Não que não seja, cada um tem seu direcionamento, cada um tem seus gostos, mas eu considerava isso pra mim por conta de depoimentos de outras pessoas, por conta de amigos. E comecei a estudar programação, mas aquilo não me satisfazia, aquilo não me deixava contente. Em certo momento eu pensei que era por conta da área da programação. Quando eu entrei no Liberta Remoto e comecei a assistir as aulas, eu olhei e falei, não é a área, sou eu. Eu que não estou direcionado corretamente. Então eu comecei a fazer muitos testes de comportamento, até através das lives mesmo da Andressa, e eu entendi o porquê que eu não estava contente, porque aquilo não era para mim. Não é que a área de programação que era a área errada, eu que estava na área errada. E isso me deu uma visão muito ampla sobre mim mesmo. Eu vi os cursos que o Liberta Remoto oferece, e aí eu falei, nossa, é confiável 100%. Falei assim, que isso, cara? Isso aqui é... Eu gosto de brincar com esse termo, eu falei, é muito over, cara, é muito mais do que se espera. Depois disso que eu comecei a ver o tanto de conteúdo que existia, eu comecei a aplicar, comecei a fazer. Então, assim, quando eu via algo do sentido de LinkedIn, digamos assim, eu ia pro LinkedIn. Aí eu via algum treinamento sobre Upwork, eu ia pro Upwork, que é até uma coisa engraçada, porque eu tenho o Upwork há um tempo e nunca gerou resultado. Quando eu entrei pro Liberta Remoto, que eu comecei a seguir as aulas, começou a gerar resultado. Através dos exames comportamentais, eu comecei a reparar que eu sou uma pessoa de muita análise, perfil C lá em cima. E aí eu comecei a fazer como a Andressa mesmo fala, lembra do que as pessoas te pedem ajuda, lembra do que as pessoas sempre te procuram para fazer de graça. E eu comecei a refletir sobre isso, e eu percebi, através do desafio da implementação, algumas profissões que contavam muito com o perfil C. Uma delas era de proofreading. E eu fui pesquisar um pouco sobre proofreading, e eu falei, poxa, isso aqui é interessante. Eu sou uma pessoa que gosta de ler. Eu sou uma pessoa que eu sou chata com detalhes. Eu vou dar uma chance pra isso aqui. E comecei a fazer como a Turning mesmo ensina. Comecei a moldar meu perfil, a fazer minhas cartas de apresentação mais detalhadas, mais direcionadas, mais estilizadas para cada proposta. Pô, eu entrei no Liberta Remoto. Menos de um mês, nem tinha completado um mês, já apareceu um trabalho pra mim de proofreading. E isso me fez confiar ainda mais na Turning. Eu falei, nossa, assim tão rápido? Foi um ponto que eu percebi, assim, que além dos ensinamentos delas, pôr a mão na massa é super importante também. E foi justamente esse pôr a mão na massa, de não ficar só assistindo as aulas, de assistir e fazer, de olhar de um lado, olhar uma tela ela falando, da outra tela eu tava fazendo, que foi me gerando frutos. Eu estava plantando ali e com o tempo, consequentemente, foram me gerando frutos. Consegui um trabalho como proofreading, certeza que é um de vários que ainda virão, porque comecei a aplicar bem mais, sempre com muito cuidado, sempre com muito direcionamento para cada vaga. E através da Turn, essa questão de meu perfil ser muito C, eu descobri também uma profissão ainda mais pro meu perfil, que eu achei muito interessante, que é a profissão de gestor de tráfego pago. Então, o que eu fiz? De um lado, fui fazendo minhas aplicações freelancers, através de proofreading, data entry, tradução, e do outro lado fui me especializando ainda mais para gestão de tráfego pago. E semana passada me surgiu o primeiro cliente, através dos ensinamentos do próprio Liberta Remoto, me surgiu o primeiro cliente. O Vicente também, eu converso com ele direto no Instagram, toda hora eu tô chamando ele. Volta e meia, Vicente, eu assisti a aula e eu fiquei com dúvida sobre isso aqui. E assim, um dia desses eu até brinquei com ele, falei, cara, você tá sendo o meu mentor total, tá me ajudando muito, tudo que eu pergunto você me responde com detalhes, você me responde com exemplo. Não é uma resposta assim, Vicente, isso aqui tá certo? Sim. Vicente, isso aqui tá errado? Não. É uma coisa assim, Vicente, isso aqui tá certo? Sim. Por conta de A, B, C, porque o que você faz direciona você pra linha 1, 2, 3. Então é uma resposta muito rica e me ajuda muito, de verdade mesmo. E graças a essas conversas com ele, graças às aulas, graças aos direcionamentos no Liberta Remoto, consegui meu primeiro cliente não só no freelancer, mas também como na profissão digital que eu quero seguir, que é de gestor de tráfego pago. Eu comecei a pegar as aulas, os posicionamentos que as meninas trazem, os conselhos que o Vicente mesmo traz, e falei, vou falar com esse meu colega e vou fazer do jeito que as meninas falam, vou fazer do jeito que o Vicente fala, vou apresentar essas propostas, vou apresentar essas metodologias para esse possível cliente. E quando eu cheguei para esse meu amigo, né, e comecei a falar com ele, você já ouviu falar de gestor de tráfego pago? O gestor de tráfego pago faz isso, faz aquilo, vou estar aqui para você para te auxiliar nisso, naquilo. Fiz uma apresentaçãozinha, como é ensinado no Liberta Remoto, uma apresentação específica para mostrar para ele. E quando eu terminei de falar, ele olhou para mim e falou assim, cara, onde que você aprendeu tudo isso? Naquele momento, eu olhei pra mim mesmo, dentro de mim, e falei, eu aprendi tudo isso. Aquilo ali já me mostrou que vale a pena. Aquilo ali já me mostrou que foi super recompensador. E isso tudo, vai lembrar, eu falo de um mês. Eu entrei na Turn, eu acho que foi 10 de janeiro ou 12 de janeiro. Foi a primeira turma de 2024. Então, isso tudo eu falo de 40 dias. Isso tudo me deu, assim, uma visão muito forte do que é o Liberta Remoto. Como o próprio
próprio nome já diz, ele te liberta. E não é somente uma coisa de, você tem essas profissões, se vira. Não, as meninas, elas pegam na mão e te levam, elas te mostram o caminho. Então, um conselho que eu dou para quem tiver com dúvida se investe ou não no Liberta Remoto, o principal conselho é, não pensa, só vai. Porque o resultado vem. Faz, aplica, não fica só assistindo, aplica. Assiste uma aula, aplica essa aula. Assiste a segunda aula, aplica a segunda aula. Porque a colheita é certa. Não é somente da boca para fora. Eu falo isso por experiência própria. E um mês no Liberta Remoto, investi na minha profissão de professor de inglês, o que então era uma renda extra, hoje em dia é a minha renda principal, porque eu saí do meu trabalho CLT tem uma semana, graças às capacidades que o Liberta Remoto me ensinou. Graças ao Liberta Remoto, eu estou desenvolvendo uma profissão que tem muito mais a ver comigo, eu tenho muito mais prazer em fazer aquilo, muito mais identificação. E, gente, assim, não sei nem como aconselhar mais do que isso. É um investimento que devolve 100 vezes mais, 1000 vezes mais, porque não tem nada melhor do que você se autoconhecer, como era o meu caso. Eu estava estudando para programação e achava que o erro estava na área, mas não, o erro estava em mim. Era uma coisa que não servia para aquilo, porque a minha cabeça não seguia aquilo. Quando eu comecei a assistir as aulas das meninas sobre perfil comportamental e tudo mais, eu comecei a perceber, gente, é isso, não é que a área é ruim, é eu que tô errado, eu que tô no lugar errado. Se eu não tivesse entrado pro Liberta Remoto, arrisco dizer que muito dificilmente assim, nível 9 de 10, eu teria esse conhecimento, eu teria esse autoconhecimento, né? Quem tá com dúvida, quem quer saber se vale a pena ou não, eu digo com a maior certeza do mundo, eu digo com a maior tranquilidade do mundo, vai, não olha pra trás de, poderia ter feito isso. Gente, recompensa, a coisa é séria, recompensa e recompensa muito. Nem digo somente em relação a dinheiro, eu digo em relação a tudo, porque tem coisa melhor do que você saber pra onde você quer ir, saber o seu caminho, saber o ponto de chegada que você quer chegar. Às vezes, quando a gente tá tão ansioso com algo, a gente quer logo assim mudar de vida, a gente escuta a primeira pessoa que fala, só que às vezes a pessoa que fala, ela não tem nenhum embasamento, mas por ser algo diferente do que a gente tá habituado, a gente já fala, não, esse aqui é o caminho certo, isso aqui é pra mim, isso aqui é pra mim. E nem sempre é assim. Então eu digo isso porque as meninas me mostraram muito isso. Pegaram na minha mão, falaram, Pedro, a gente tem esses caminhos, qual que é o seu? Então primeiro escolhe o seu caminho, pra você não ficar perdido, porque eu tava perdido. Eu tava, assim, qualquer coisa que tava aparecendo, eu tava indo. Era, programação, vamos pra programação. Afiliado, mercado de afiliado, vamos pro mercado de afiliado. Mercado de afiliado, não. Isso aí é esforço alto, resultado baixo. Exatamente. Então, gente, invistam em vocês mesmos. Eu falo por mim mesmo. Às vezes eu pensava que, porque isso, porque aquilo, eu ficava arranjando motivos e só postergando o meu futuro. Invistam em vocês mesmos, invistam na Turnic. Vale muito a pena mesmo. Tem recompensa. Façam o que elas ensinam, apliquem o que elas ensinam, que sem dúvida alguma essa recompensa vem para vocês.